Não, cara, ano passado, quando a gente tava indo pro Olímpia, daí, pô, eu vou ir conexão, daí chegou uma hora que ninguém aguenta mais ficar dormindo, né? Aí eu levantei pra dar uma alongada e o Júlio tava fazendo a mesma coisa. Aí ficou um do lado do outro no corredor alongando. Cara, a gente ficou pelo menos umas 2 horas lá, Umas 2 horas E daí conversando. o Júlio contando coisas que se fazia na old Assustadoras. school. Eu falei, O caraca, Pacho se isso aqui assustado. fosse um podcast, cara... O Pacho pedindo, pode tem falar como me trocar de lugar, moça? Cara, muita história, mas eu acho que o ponto principal, Júlio, obviamente o que consolidou a sua vida e o nome Júlio Balestrin, obviamente, foi como o treinador, preparador de estrelas, campeões, lendas. E a gente sabe de todo o histórico que você teve como atleta também. Recentemente você competiu lá no Mr. Olímpia contra o Renato, contra o Felipe Franco, entre outros. Sim. E foi um desafio gigante na sua carreira, né? Foi. Mas como a base principal, como surgiu o Júlio César Balestrin, treinador e também atleta? Quem veio primeiro? Quem veio primeiro foi um sonhador. Então, o primeiro é o cara que queria deixar de ser magro. Então, um cara muito magro, mesma história que você, má postura, vítima de bullying. E aí eu resolvi mudar essa situação. Comecei a treinar com 17 anos de idade. E com uma semana de academia eu já olhava. O dono da academia era um fã de fisiculturismo, então já tinha alguns quadros. Dorian Yates era um, Barry DeMay, e o outro era o Flex Wheeler. Onde era a academia? Santo André, no Camilópolis, uma academia chamada Muscle Power, e o professor e o dono chamava-se Luiz Totti. Se estiver vendo, Luizão, um abraço. E foi esse o cara que foi o primeiro cara assim que eu vi que gostava de fisiculturismo, que gostava de treinar pesado e que tinha uma academia. Tinha se formado em educação física e o pai tinha ajudado ele a montar o próprio negócio. Treinei nessa academia por 5 anos. E aí, durante esse período eu participei de algumas competições de powerlifting, né? Foi a minha primeira experiência dentro do cenário competitivo, foi em powerlifting. Competi umas 10 vezes no powerlifting. Cheguei a ser campeão brasileiro de supino. E depois, com 20 anos, eu já não tinha mais. Eu tinha interesse em ser fisiculturista. Eu não queria aquele aspecto físico que o basista tinha. Não que aquilo era uma característica de todos. Tem atletas basistas que são definidos também, mas o perfil físico que eu achava mais interessante era o do fisiculturista. Então, já sabendo da tradição da Academia Nautilus, fui até lá, pedi pro Henrique, já sabendo que ele era um incentivador do esporte. Então, Henricão, Nautilus, serei sempre grato a você, um grande abraço. E o Henrique me deu a possibilidade de treinar já com uma bolsa de 50% na Nautilus. E eu comecei a me desenvolver ali. No primeiro ano já, na Nautilus, foi quando aconteceu a minha primeira competição, em 2001, Campeonato de Estreantes. Fui vice-campeão. Obviamente, sendo muito competitivo, dali em diante eu não consegui mais parar. Tem um quadro na Academia Nautilus. Tem, de 2004. Você Você nunca foi na Nautilus? Nunca foi. Tem que ir lá um dia. Pelo amor de Deus. Levar você lá, cara. É um templo lá. lá. Você precisa estar lá, porque a história do fisiculturismo, grande parte da história se deve a essa academia. Você tem essa história que a gente tem hoje falando sobre CT, né? Você tinha 2 grandes polos que se situavam em Santo André. O primeiro deles, é claro, não tem como não falar dele, o Gerson Dória, que o André Dória, Andrezão, salve também, se estiver vendo, deu continuidade no trabalho do pai. E o Henrique, meados de 80 e 85, acabou montando a Nautilus, que era concorrente direta do Gerson Dória, tanto em fisiculturismo quanto powerlifting. Mas o Dória já era um cara que tinha como característica principal mais powerlifters, e a Nautilus ficou com uma característica de ter mais fisiculturistas. Mas as duas atividades sempre trabalharam juntas ali, nesses 2 polos de treinamento. Então ali foi toda a minha base de instrutor de musculação. Eu cheguei a trabalhar como instrutor já na Nautilus, né? Montando e desmontando peso, ajudando as pessoas menos experientes, ensinando elas a fazer os exercícios básicos, como nós sabíamos fazer naquela época. Não tinha nada muito dentro assim de biomecânica, então era tudo aquela coisa, eu vi como é que se faz, eu sinto fazendo assim, então vamos fazer assim.
Foi dessa forma que eu comecei a trabalhar. Aí, em 2001, também veio a Faculdade de Educação Física. Foi quando eu comecei realmente a estudar para poder atuar dentro da área, que eu percebi que existia uma grande defasagem de profissionais dentro da área que sabiam trabalhar com fisiculturismo. E aí, em 2003, foi a minha primeira experiência como profissional da área, já trabalhando como treinador. Então, eu tive experiência com um atleta chamado Jobson Barreto, de Diadema, que é um grande amigo meu até hoje, meu pai e uma ex-namorada. Na minha época, foram os primeiros atletas que eu tive a oportunidade, assim, de trabalhar e colocar em prática já um pouco da minha experiência, porque antigamente, hoje a gente já tem bastante estudo, já tem literatura sobre, mas na minha época, quando o fisiculturismo era uma coisa muito mais underground do que hoje, não era difundido, então o que nós sabíamos era baseado em relato de atletas mais experientes. Então, já com os relatos de alguns atletas experientes que eu tinha da Nautilus, associados ao trabalho que eu já tinha feito para a competição, de o treinador que me introduziu no esporte foi o Wilson Santos, eu já tinha uma base para poder consolidar esses atletas que estavam estreando também. Tive ótimos resultados. O Jobson ficou em segundo lugar, a minha ex-namorada foi campeã e o meu pai ficou em terceiro lugar, mas na categoria de 40 anos. Então, meu pai estreando com 63 anos contra os caras de 40 e ficando em terceiro lugar.